Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, glória a Deus. Estamos começando mais um dia na presença de Deus, começando o dia com oração, começando o dia apresentando a Deus as nossas súplicas, apresentando a Deus as nossas causas, apresentando a Deus a nossa vida. Estamos começando o dia renovando a nossa comunhão com Deus, e isso significa que nós teremos a bênção de Deus e o favor de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia diz que se as primícias são santas, toda massa o será. Se você consagra ao Senhor os primeiros minutos do seu dia, significa que todo o seu dia também será consagrado ao Senhor. Hoje nós estaremos orando para que experimentemos os acréscimos do reino de Deus. Deus tem acréscimos para as nossas vidas. Hoje nós estaremos orando por isso. Mas antes de começarmos a oração, antes de começarmos a orar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, selecione a opção todas para que você possa receber todas as mensagens que nós postamos aqui no canal, todas as orações, cada palavra que a gente posta aqui, que visa abençoar a sua vida, que visa edificar você e a sua família. Também quero pedir a você que compartilhe essa palavra de oração com o máximo de pessoas que você puder. Toda vez que você compartilha uma palavra como essa, de oração, você está dando a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de serem abençoadas pela presença e pelo poder de Deus. Então compartilhe o máximo que você puder. Também deixe aí nos seus comentários o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando de modo específico para a sua vida, por sua vida. Hoje estaremos orando, como disse, pelos acréscimos do reino de Deus para a nossa vida. E quais são os princípios de Jesus para que nós possamos ser acrescentados? Jesus nos ensina em sua palavra, e é um texto muito precioso em Mateus capítulo 6, versículo 24 até o versículo 34, em que Jesus nos ensina quais são os princípios do reino de Deus para que nós possamos experimentar acréscimos de Deus em cada área da nossa vida. O texto começa nos dizendo assim, no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E o primeiro princípio que nós temos do reino aqui é que a nossa devoção, a nossa dedicação deve ser integral para o Senhor. Não há possibilidade de nós servirmos ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. A nossa devoção precisa ser totalmente do Senhor, completamente do Senhor. E aí a gente entende, pelo que o Senhor nos ensina aqui, que nós, quando temos uma vida que priorizamos o reino de Deus, que priorizamos a pessoa do Senhor, que priorizamos os seus princípios, nós experimentaremos da parte do Senhor os acréscimos. Isso significa que nós precisamos avaliar qual é a nossa motivação para o trabalho, qual é a nossa motivação para o estudo, você que ainda está estudando, ou você que já está trabalhando, qual é a sua motivação para o trabalho? Jesus nos mostra que nós não devemos trabalhar, ou que nós não devemos estudar apenas motivados pela comida, pela roupa, pela casa, pelo carro, pelos bens materiais. Ou seja, não, a nossa motivação para o trabalho, a nossa motivação para o estudo deve ser os interesses do reino de Deus, deve ser os interesses do reino de Deus, os interesses da glória de Deus. Jesus nos diz, por exemplo, no versículo 33 desse mesmo texto nós iremos ler: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Jesus está nos ensinando? Buscar significa que você vai explorar, que você vai pesquisar, estudar, aprender, você vai entender, você vai perseguir com toda avidez os interesses do reino de Deus. E quando você faz isso, você experimenta acréscimos. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus, é o governo desse rei celestial. O reino de Deus é a influência desse rei e desse reino celestial. O reino de Deus é você desejar o estabelecimento da vontade de Deus aqui na terra, em cada hábito, em cada aspecto da sua vida, família, finanças, trabalho, não é? Em cada aspecto você deseja com avidez, você busca com avidez, você tem interesse realmente nisso. Então, quando você faz isso, você está buscando o reino em primeiro lugar, e o Senhor Jesus diz que Ele trará acréscimo sobre a sua vida. Por isso Ele diz assim no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus nos ensina que não há necessidade de nós vivermos uma vida agitados pela preocupação, pela ansiedade, inquietos, né? Com essa preocupação exagerada por aquilo que é apenas material, por nosso suprimento, por nossa subsistência. Jesus deixou bem claro que não há motivação para a gente viver preocupados com essas coisas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino. E aí ele nos dá o exemplo da natureza. Ele cita alguns exemplos da natureza. Por exemplo, no versículo 26 ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então Jesus está dizendo, assim como o Pai Celeste alimenta as aves, se você confiar nele, ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Isso não significa que a gente é orientado por Jesus a sermos inertes, a sermos ociosos, a sermos preguiçosos. Não, a gente vai fazer o que precisa ser feito, confiando no Senhor e tendo a motivação correta, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os interesses do reino. No versículo de número 27, Jesus diz assim no verso de número 27, olha que interessante esse versículo de número 27, ele diz assim, verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a ansiedade não vai acrescentar nada de bom à sua vida. A ansiedade, a preocupação, não vai trazer nenhum acréscimo bom para a sua vida. Pelo contrário, a ansiedade vai trazer subtrações para a sua vida. A ansiedade vai roubar a sua paz, vai roubar o seu sono, vai roubar a sua qualidade de vida, vai roubar a sua tranquilidade. Então a ansiedade não traz acréscimos. Se você quer experimentar acréscimos do reino, os acréscimos do reino na sua vida, você precisa confiar no Senhor e você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus precisa ser prioridade na minha vida e na sua vida. No versículo de número 28, ele continua dizendo assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então agora Jesus está mostrando outro exemplo da natureza, que são as flores. Ele está dizendo, olha, Deus veste as flores com tanta beleza, com tanta majestade, com tanta glória, e as flores do campo, duram tão pouco tempo. Elas hoje existem, amanhã já é lançada fora, elas murcham, e Deus veste com tanta beleza. Ele não vai vestir você muito mais? Por que você está preocupado, ansioso, inquieto por causa do seu vestuário? Então Jesus está mostrando bem claro o cuidado de Deus com a natureza, esse mesmo Deus que cuida da natureza, que cuida dos pássaros e que cuida também das flores e que cuida de toda a natureza, de forma geral. Ele cuida de você de modo específico. Se você quer experimentar, se eu quero experimentar os acréscimos do reino, eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. No versículo 31 ele diz: portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, não é isso que Jesus quer dizer, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Então nesse texto aqui que nós lemos, no Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24 a 34, Jesus nos ensina quais são os princípios do reino de Deus, para que nós possamos experimentar os acréscimos de Deus para as nossas vidas. Deus tem acréscimo para cada área de nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena. Jesus disse e prometeu em sua palavra, em João capítulo 10, versículo 10, ele disse assim: o ladrão, a palavra ladrão é uma referência ao diabo, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida
e vida com abundância. Então o desejo de Jesus é que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que nós possamos experimentar os acréscimos do reino em cada área de nossa vida. E aí, para nós entendermos isso, nós precisamos entender que se nós queremos experimentar os acréscimos do reino, o reino de Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. Por isso o texto diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós não podemos nos rebelar contra o reino de Deus. Nós precisamos buscar um relacionamento correto com o reino de Deus. Nós não podemos ser rebeldes ao reino de Deus. Nós não podemos declarar a independência do reino de Deus. Se nós tivermos um relacionamento correto com o reino de Deus, se nós formos totalmente dependentes do Senhor, o Senhor vai cuidar de cada área de nossas vidas. O Senhor vai suprir cada uma das nossas reais necessidades. Ele vai trazer os acréscimos que nós precisamos em nossas vidas. Como disse, isso não significa que nós não vamos trabalhar, não significa que nós não vamos estudar, não significa que nós não seremos proativos, não significa que nós não faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para continuar avançando, mas a motivação no nosso coração precisa ser a motivação do reino em primeiro lugar. Nós iremos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, como Jesus nos ensinou. Nós vamos trabalhar, estudar e fazer tudo o que está ao nosso alcance, tendo o reino de Deus como prioridade em nossa vida, tendo os interesses do reino de Deus como prioridade em nossa vida, porque se assim fizermos, o Senhor Jesus prometeu em sua palavra que Ele fará acréscimos em nossa vida. Por isso, a sua principal motivação para o trabalho, a sua principal motivação para os seus estudos precisa ser trazer a influência do reino de Deus para a terra, a influência do reino de Deus para o seu trabalho, para o seu local de estudo, para a sua família, para a sua casa. É trazer os valores do reino, é trazer o impacto da natureza de Deus em seu local de trabalho, em sua casa, em sua família, em sua faculdade, enfim. Então Jesus está nos ensinando esse princípio aqui. Coloque o reino em primeiro lugar. Olhe para as aves, veja como Deus cuida dela, Ele vai cuidar muito mais de você. Olhe para as flores do campo, veja como Deus veste as flores com tanta beleza, Ele vai vestir você muito mais. E Ele está dizendo, não seja como os gentios, não seja como os pagãos, vamos dizer assim, não seja como os pagãos, como aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que não têm o temor do Senhor. O texto diz que os pagãos, eles estão correndo atrás dessas coisas, eles estão apenas correndo atrás de coisas materiais, estão desesperados por coisas materiais, estão desesperados por mais e mais coisas materiais, mas o texto diz, o Pai Celestial sabe que você necessita de todas essas coisas. O Senhor sabe do que você realmente precisa, o Senhor conhece quais são as suas reais necessidades e Ele quer suprir as suas reais necessidades. Então os pagãos, eles acabam perdendo muito porque eles estão correndo atrás dessas coisas, eles não priorizam o reino, eles perdem o reino e não têm os acréscimos do reino. Muitos cristãos, infelizmente, têm se igualado aos pagãos. Por quê? Porque perdem a reunião de oração, porque estão trabalhando demais em busca de coisas materiais e eles deixam de frequentar a igreja porque estão trabalhando demais, porque estão ocupados demais, tentando fazer mais dinheiro. Eles estão perdendo a prioridade do reino, eles estão preocupados demais, eles estão consumidos por tentar fazer mais dinheiro, apenas por pagar das suas contas, e eles acabam perdendo os acréscimos que Deus tem para as suas vidas. Então nós precisamos entender que o reino de Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. Muitos acabam não servindo mais com seus dons, com seus talentos, a obra de Deus, a comunidade da fé. Por quê? Porque estão muito ocupados correndo, e alguns chegam a dizer correndo atrás do prejuízo. Então, se nós queremos experimentar os acréscimos do reino, nós precisamos priorizar o reino de Deus. A nossa oração hoje é para que o Senhor nos dê a graça, a sabedoria para priorizar o reino e experimentar os acréscimos de Deus em cada área de nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Vamos buscar a presença do nosso Deus? Pai querido, em nome de Jesus,
Nós estamos nesse instante orando, nós ouvimos a Tua preciosa palavra, Senhor Jesus, palavra do Evangelho, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. E nesse texto o Senhor nos ensina a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, nós experimentamos acréscimos do céu, acréscimos do reino em cada área de nossas vidas. O Senhor diz na Tua palavra e prometeu que todas as coisas nos serão acrescentadas. Tudo que nós necessitamos nos serão acrescentados. O Senhor sabe do que nós realmente necessitamos. O Senhor sabe, Pai, que os Teus filhos precisam de paz, precisam de recursos financeiros para suprir as suas famílias, precisam de alegria, precisam de uma boa noite de sono, precisam de uma boa alimentação, precisam de uma boa educação para si, para a sua família. Eu te peço nesse instante, nos ensina como servos do Senhor a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que os acréscimos do reino venham sobre os teus filhos nesse instante, que em cada área da vida dos teus filhos, eles experimentem acréscimos de Deus, acréscimos do reino de Deus, em cada área das suas vidas. Eu oro pelos teus filhos, traz acréscimo de paz, traz acréscimo de provisão, traz acréscimo de prosperidade, traz acréscimo de suprimento, Senhor, traz acréscimos de sabedoria, Pai, traz acréscimos de felicidade conjugal, traz acréscimos de bênção no ambiente familiar, no ambiente doméstico, traz, meu Deus, acréscimo de comunhão no lar, de unidade na família, de união no trabalho, em nome de Jesus, traz acréscimos, todos os acréscimos que os teus filhos precisam. Eu te peço que os acréscimos do reino de Deus venham agora sobre esta família, sobre este irmão, sobre esta irmã, em que área for, ele e ela experimente agora os acréscimos do reino de Deus. Foi o Senhor que disse, Senhor Jesus, em tua palavra: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor é sempre verdadeiro em sua palavra, o Senhor nunca mentiu e nunca mentirá. Se o Senhor disse que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nós experimentaremos acréscimos, assim será. Cremos nisso, confessamos essa realidade e profetizamos acréscimos do reino na vida dos teus filhos e das tuas filhas nessa hora, em nome de Jesus, para a tua glória oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça também de compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deus te abençoe. Um dia de bênção, um dia de milagre, um dia de portas abertas e um dia de acréscimos do reino de Deus sobre a sua vida. Shalom, shalom, graça e paz.